Olá, futuros europeus! Você sabia que com a Lei da Memória Democrática, milhares de pessoas podem obter a cidadania espanhola? Se você tem um avô ou até mesmo um pai espanhol, você pode solicitar a nacionalidade direto sem precisar morar na Espanha. No vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente quem pode solicitar, quais documentos são necessários, como funciona o processo e quais são os prazos. Já fica comigo aqui até o final desse vídeo, aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com quem precisa saber dessa oportunidade. Afinal de contas, o que é a Lei da Memória Democrática? Antes de entrarmos nos detalhes, vamos entender o que é essa lei. A Lei da Memória Democrática, conhecida como Lei dos Netos, foi aprovada na Espanha em outubro de 2022 e dá o direito à cidadania espanhola para descendentes de espanhóis que tiveram que deixar o país por razões políticas, ideológicas ou até mesmo de perseguição durante a ditadura. Mas por que essa lei foi criada? Então ela visa reparar as injustiças cometidas durante a Guerra Civil Espanhola e o regime franquista, permitindo que descendentes de espanhóis que imigraram recuperem a sua nacionalidade de forma simplificada. Mas quem tem direito à cidadania pela Lei da Memória Democrática? Agora então vamos falar sobre quem pode realmente pedir a cidadania com essa lei. Então se você é neto de espanhol, ou seja, se seu avô ou sua avó eram espanhóis, você pode pedir a cidadania. Filhos de espanhóis, se o seu pai ou sua mãe são espanhóis, você também pode solicitá-la agora. Além disso, filhos de mulheres espanholas que perderam a nacionalidade ao se casar com um estrangeiro antes da Constituição de 1978, com a Lei da Memória Democrática, esses filhos podem recuperar a cidadania espanhola. É importante dizer que não há limite de idade para os requerentes e não é necessário residir na Espanha para solicitar a cidadania. O prazo inicial para solicitar a cidadania espanhola era de 2 anos a partir de outubro de 2022 e foi prorrogado até outubro de 2025. Agora que você sabe quem tem direito, vamos falar dos documentos que você precisa para dar entrada no seu pedido. Os documentos básicos são a certidão de nascimento do solicitante, passaporte ou documento de identidade válido e os documentos para comprovar a sua descendência, que são certidão de nascimento do seu pai ou da sua mãe, certidão de nascimento do seu avô ou da sua avó espanhol. Existem também alguns documentos específicos para cada caso, como por exemplo, se você for neto de espanhol exilado, nós vamos precisar de documentos que comprovem que o seu avô saiu da Espanha por esses motivos políticos. Por exemplo, um registro de chegada no Brasil, documentos de refúgio ou passaporte antigos. Se você for filho de espanhola que perdeu a nacionalidade por casamento, nós vamos precisar da certidão de casamento da mãe espanhola que perdeu a nacionalidade. Uma dica muito importante: todos os documentos devem ser traduzidos para o espanhol por um tradutor juramentado e devem ser apostilados pela Convenção de Haia para terem validade na Espanha. Agora que você tem todos os documentos, como você vai fazer o pedido? O processo ele é feito no consulado espanhol mais próximo da sua residência. Então você precisa fazer o agendamento no consulado da Espanha, entregar todos os documentos exigidos, assinar a solicitação da cidadania e aguardar o prazo para receber a resposta. Se for aprovado, então finalmente você pode dar entrada no seu passaporte espanhol. O tempo ele leva em média de 6 meses até 1 ano, dependendo do consulado. E o valor que você vai investir seria os honorários advocatícios e mais a taxa para a emissão do passaporte espanhol, claro, após a sua aprovação. Uma dica importante também é estar preparado para possíveis exigências extras dos consulados, porque eles podem pedir uma documentação complementar. Agora que você já sabe tudo como obter a sua cidadania espanhola pela Lei da Memória Democrática, me conta, você se encaixa em algum desses casos? Deixe seu comentário aqui embaixo e me diga se você tem dúvidas sobre o seu processo. Antes da gente terminar esse vídeo, eu sei que vocês devem estar se perguntando, mas bisnetos de espanhóis também têm direito? Pessoal, os bisnetos também podem solicitar a cidadania, mas tem um detalhe muito importante. Se você é bisneto de espanhol, você pode obter a cidadania espanhola, mas precisa que o seu pai ou seu avô solicitem primeiro. E como isso funciona? Primeiro, seu pai ou sua mãe, ou seu avô ou sua avó, precisam solicitar a cidadania pelo processo da Lei da Memória Democrática. Depois que eles obtiverem a nacionalidade espanhola, você pode solicitar a sua como filho ou neto de espanhol. Isso acontece porque a Lei da Memória Democrática tem um limite de geração que só permite que até os netos de espanhóis solicitem a nacionalidade diretamente.
Vale ressaltar que se seu avô ou seu pai já faleceram e eles não chegaram a solicitar a cidadania, o processo não pode ser feito diretamente por você. Nesse caso, é necessário entrar com um processo judicial na Espanha para reconhecer o seu direito. Se você se encaixa nessa situação sendo bisneto de espanhóis, incentive seus familiares a darem entrada o quanto antes no processo, pois o prazo da Lei da Memória Democrática é limitado. Me conta aqui nos comentários, você é bisneto de espanhol? Já começou a organizar seus documentos? Eu quero saber como está o seu processo. Então, se você é neto, bisneto ou filho de espanhol, lembre-se que você tem até outubro de 2025 para fazer seu pedido. Se por acaso você perder o prazo, infelizmente não teremos mais como fazer seu pedido da cidadania por essa lei. Só será possível pedir a sua cidadania espanhola por outras vias, como residência ou naturalização. Então, se você tem esse direito, comece agora mesmo a juntar seus documentos e a dar entrada no consulado, porque o consulado pode demorar até meses para analisar o seu pedido. Não deixe para a última hora. Quanto antes você der entrada no seu processo, melhor. E deixa eu dar uma dica óbvia, mas muito importante para vocês. Não tente fazer seu processo sozinho. O processo envolve documentos complexos que precisam ser traduzidos e apostilados corretamente. Cada consulado tem exigências diferentes. Erros podem atrasar ou até mesmo fazer com que o seu pedido seja negado. Muitas pessoas perdem tempo e dinheiro tentando resolver tudo sozinhas e acabam tendo que refazer tudo de novo. Entre em contato conosco e deixe que nossa equipe te ajude nesse processo de cidadania. Muito obrigada por ficar com a gente até o final do vídeo e nos vemos no próximo.